Grupo RF Segurança e Serviços. Somos uma empresa especializada em segurança patrimonial e prestação de serviços. Reunimos um time de pessoas qualificadas, experientes e competentes que juntos formamos uma grande empresa, com objetivo na prestação de serviços diferenciados. Visando estabelecer uma relação positiva entre o cliente e a empresa, a RF Segurança prioriza a qualidade e agilidade no atendimento. Nosso objetivo é entregar soluções customizadas e integradas. Com foco em produtividade e custos, estamos prontos a lhe entregar um serviço eficaz para manter nossos clientes seguros e satisfeitos. Missão: comprometimento com a qualidade dos serviços prestados de forma profissional, gerando confiabilidade e tranquilidade aos nossos clientes. Visão: proporcionar aos nossos clientes soluções personalizadas e com alta tecnologia. Valores: ética, excelência, profissionalismo, comprometimento, legalidade e transparência. Treinamento: todos os nossos colaboradores passam por capacitações e reciclagem constantes para desenvolver um trabalho de alta performance e qualidade. Trabalhamos também com segurança eletrônica como reconhecimento facial, central de monitoramento, biometria e via câmeras. Empresa regulamentada pela Polícia Federal. Com o Grupo RF Segurança e Serviços, você tem a garantia de excelência e qualidade nos nossos serviços. Proporcionamos também um excelente ambiente de trabalho, para uma melhor atuação de nossos profissionais. Durante toda a nossa trajetória, nos especializamos em todas as áreas que atuamos. E hoje é com muito orgulho que nos tornamos referência em toda São Paulo e filial do Rio Grande do Sul. Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui emocionado, tô aqui nostálgico, tô numa saia justa aqui, uma pessoa querida que eu vou ter que entrevistar, uma pessoa que eu sou fã, que é desse meio, que um dia eu já tive a sorte, a honra, o lisonjeio de ser entrevistado por ele. Vou fazer uma analogia que o Jô, a gente não vai dormir sem ele, e aqui quem como é que era? Não era, Paulo? O Jô tinha um negócio, não vai dormir sem ele. Ninguém ia dormir sem ele. Aqui no Vale do Paraíba, ninguém ia tomar café da manhã e almoçar sem ele, né? Senão estava faltando alguma coisa. Um ser humano extraordinário, um profissional sine qua non. Eu não sei se eu usei a palavra correta aqui. Estou emocionado, Paulo. E hoje, uma pessoa pública, e agora eu vou entregar, já deu uma introdução que já quase que entrega. E hoje um político, um dos mais eleitos vereadores da cidade de São José dos Campos. Com vocês, Carlos Avranches. Aê, obrigado pelo convite, pela oportunidade de vir aqui falar dessa nossa forma de viver, né? E o condomínio é uma dessas maneiras de você estabelecer relacionamento com os outros. A cidade é um grande condomínio, pensa nisso aí. Por isso que a gente está envolvido nos destinos de todo mundo. Uma decisão correta. Na televisão era assim. Eu ficava assim, antes de entrar no estúdio, vai começar o jornal, eu pensava, Senhor, me ajude a não falar besteira. Porque uma bobagem que você fala, rapaz, estraga a vida de um monte de gente. Mas uma frase correta que você diz, inspirada, com desejo de ajudar, mobiliza tanta gente. E as pessoas, cara, depois ligavam pra gente, mandavam recadinhos pelas redes sociais, ou então pelo telefone mesmo da redação, dizendo, nossa, isso aí que foi falado me ajudou tanto, está ajudando muito meu marido, que bebe, ele disse que vai parar de beber depois do que ouviu, coisas assim. Eu cheguei a escutar tudo isso. De maneira que começar o programa com alto astral é sempre muito bom.
Uau! Assim Mas como começamos o nosso no dia que eu te entrevistei. foi legal, não foi? É. E você tá percebendo que eu tô nervoso, né? Você Não, tô percebeu? percebendo nada. Eu não dou a menor pelota para isso. O Isso Paulo, que passa em 2 a minutos. gente entrevista aqui, já estamos no 9º programa, né? Acho que o Carlos Abreu está sendo o maior desafio, viu? Cara, Toca o barco que vai dar certo, obrigado por você camarada. estar aqui. Vai Você perguntando que eu vou respondendo, ter já batendo essa aceitado bola. nosso convite. Tá bom. E tentei fazer essa analogia aí com o programa do Jô, mas eu mandei o bannerzinho no grupo da família. Falei, olha só quem vai lá no meu podcast. E meu filho de 31 anos, que mora na Califórnia, vibrou. Pô, que legal, né? E Ele minha se mãe lembrou, né? se lembrou, e minha mãe, se estivesse viva, ia estar emocionada agora, né? De ver eu novamente junto com você. Porque se emocionou na época, olha que coisa engraçada. No dia do programa lá. No dia do programa, meu pai tirou uma fotografia da televisão, eu ao seu lado. Eu tenho essa foto lá guardada. Ambos já morreram, né? E como a gente não tinha recurso, né? Mas como as pessoas davam um jeito com os recursos que tinham de poder. Mas eu vou te falar uma coisa: o que menos importa na hora do afeto é o recurso. O que mais importa é o abraço, é o carinho, é a escuta, é a declaração de sentimento, de amor e de amizade. É isso que vale. Ao longo das campanhas de que eu já participei, foram 2, circulando pelas cidades da região em que eu trabalhei, né? Mais de 50 cidades, eu fui a todas. Que legal, as pessoas me paravam na rua e falavam assim, em Queluz, um rapaz estava atravessando a ponte do Rio Paraíba, voltou. Quando me viu parado na beira da ponte, conversando com algumas pessoas, e veio, parou e ficou esperando. Eu cheguei até ele e falei assim, deu uma parada aqui, porque eu queria te falar que 22 anos atrás assisti uma palestra sua em Cruzeiro, na faculdade onde eu estava estudando para enfermagem, e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Eu queria desistir do curso, porque eu estava desmotivado, e quando eu ouvi aquilo, eu falei, nunca mais eu vou pensar em me desmotivar do meu destino, da minha missão na vida. E hoje eu posso te dar um abraço? Sabe a qual conclusão eu cheguei? Que coisa linda. A conclusão que eu cheguei é que mais importante do que ter aparecido no ar todos os dias durante 27 anos foram os encontros presenciais. Foram as lembranças da palestra aqui, de uma visita a uma escola ali, de um encontro na rua e um abraço no supermercado, ou então no açougue, no shopping. Esses encontros, para mim, às vezes eram 10 por dia, 15, 20. Para a pessoa foi o único e fica inesquecível. Então, mais importante do que ter essa presença visual na memória afetiva das pessoas é saber se você é importante para alguém, se você fez bem para uma criança, se você cuidou dos idosos, se você foi fazer uma palestra para quem está com câncer, por exemplo. E tudo isso eu fiz ao longo da vida, sem mostrar para ninguém, sem falar para ninguém, e continuo sem falar para ninguém, porque esses aí são os bastidores. Na televisão você está na frente da câmera mostrando tudo bacana, 1 milhão de pessoas assistindo, mas nos bastidores, só quem estava presente. Que é o que vale, né? Que é o que fica, né? Que é o que fica. Um dia a gente vai ser esquecido, mas o que fica nunca mais sai como legado nosso para a vida, né? Que lindo. E aí nós estávamos conversando, você falou agora, 27 anos, né? Você entrou ainda quando não era nem a vanguarda. Entrei como Rede Globo, Vale do Paraíba. Que bacana. A TV Globo nasceu em São José em 88 por uma sugestão do Boni, o José Bonifácio. O Boni era superintendente de operações na época e solicitou à família Marinho que abrisse uma emissora entre São Paulo e Rio de Janeiro, poxa. A região mais próspera financeiramente, economicamente, tecnologicamente do Brasil, como não tem uma emissora Globo aqui? Verdade. E a família abriu uma emissora em São José. Eu cheguei em 95, 7 anos depois. E depois, em 2003, a emissora, já na mão do Boni, surgiu como vanguarda, tornou-se uma afiliada da Rede Globo, deixou de ser da família Marinho, das organizações Globo, e foi negociada com o próprio Boni. E eu ainda permaneci até 2020. Então foi uma jornada respeitável, considerável, né? Aprendi muita coisa. Fantástico. E disso tudo que eu levo é que eu continuo aprendendo. Essa que é a verdade. E hoje
com todo esse carisma, com tudo isso, se tornou um dos vereadores mais bem votados aqui Foram, em São José dos você tem Campos. uma ideia, foram 360 candidatos na cidade na última eleição. E eu fui o 10º vereador dos 21 que receberam a maior quantidade de votos, né? Quase 6 mil votos. Então foi uma experiência espetacular, depois dos 40 mil votos que eu recebi como candidato a deputado estadual, né? Que também foi uma experiência, um start nessa jornada, né? Essa foi uma experiência muito boa e tem sido. Eu li que você vai até 2028 agora, esse seu mandato. O Abranches, a gente sempre faz os convidados aqui, porque nem todos são uma unanimidade. Você hoje é uma das personalidades mais queridas, né? Porque, assim, mais conhecido e mais querido. Porque tem muitos profissionais da área da comunicação que são conhecidos, mas que não são queridos. Você está na lista dos mais queridos e conhecidos daqui da nossa região, né? E que, inclusive, muitas das matérias, das reportagens que você fez também foram transmitidas nacionalmente e tudo mais. Se eu fosse perguntar, Abranches por Abranches, você fosse fazer uma apresentação para o nosso público aqui que está seguindo o nosso Eu Amo Condomínio TV. O que você quer que eu faça? Que você Como diga. que eu me apresentaria? Você por você mesmo. Carlos Abranches, aquele que não desiste de aprender, aquele que quer sempre deixar um legado, dia após dia, porque eu não sei, de repente amanhã, ou hoje ainda, o Senhor me chama para uma nova jornada na realidade espiritual. E aí, o que eu vou deixar? Outro dia eu estava conversando com os amigos e falei assim, você tem ideia de quantos dias serão necessários para, após a sua morte, você ser esquecido? Outro dia um lá falou assim para mim, 3 dias. Que pergunta, hein? 3 dias o povo já não vai lembrar quem eu fui. Aí eu falei, então tá, eu acho que o meu vai ser talvez por aí também, não sei lá quanto tempo. Agora, o nosso legado fica inesquecível. Porque é aquilo que não morre. O que você faz pela sua comunidade, o que você faz pelo seu país, o que você faz pela sua integridade, pela dignidade de uma criança, de um povo da terceira idade, que está precisando de ajuda, trabalhos sociais de maneira voluntária que você faz, é isso que fica. Outro dia falou assim, se você morrer, você vai virar nome de avenida? Eu falei assim, não, eu vou virar talvez nome de beco sem saída, Carlos Abranches. Rua sem saída, você, jornalista Carlos Abranches. Mas não me interessa, o que me interessa é se esse legado vai fazer importância para alguém, sabe? Porque a gente vai ser esquecido uma hora. Ora, porque o mundo está tão veloz, as pessoas não estão tendo tempo. Morre algum parente querido, a gente sofre, chora, tudo, mas no dia seguinte está todo mundo ralando para trabalhar, para pagar as contas, para levar o filho na escola e trazer. O mundo está muito veloz. Nós precisamos criar uma zona de memória afetiva ao nosso redor e dentro da gente para com os nossos afetos. Ter a hora da lembrança, mas não da saudade que dói. Saudade com dor não pode, só pode saudade com amor. Que lindo, que lindo. E a saudade com amor é aquela hora que você vai lembrar do seu pai e da sua mãe que já morreram. Que eu vou lembrar da minha, que já partiu. Minha mãe morreu, tem 13 anos, rapaz. Mas ela não morreu dentro de mim. E onde que minha mãe não morreu dentro de mim? É isso que eu tenho que trazer na conversa com as minhas filhas. Outro dia eu falei lá coisa de morte, a minha filha pequena, que é isso, pai? Fala disso não, você, filho, eu tenho que falar. Porque uma hora vai acontecer, eu vou embora. Eu te quero bem, eu quero que você fique feliz, quero que você permaneça. Pode ter certeza que eu vou estar contigo. Nas coisas que vão ficar. Não no meu corpo que vai embora. Né? Porque eu não tenho alma. Eu já falei para ela, filha, eu não tenho alma. Eu tenho corpo, eu sou alma. E a alma sobrevive. Uau. O corpo vai para o caixão e vai para a terra. Então você cuide do seu pai, que é a alma. O corpo vai acabar, eu vou ficar velhinho. Muito embora meu pai está com 91, uma saúde melhor que a minha. Oh, que legal. Impressionante. Que bacana. Então vou lá para beber na fonte, né, e trazer um pouco de sabedoria que ainda me falta. Que legal. Olha que eu vivi uma experiência dessa com meu pai, porque quando minha mãe morreu, foi primeiro, eu catei as
cafeteiras do escritório, sabe, Hum. aquelas expressas, não sei o quê, Sei. e a gente levou pro velório, então aquela coisa para receber as pessoas, aquela coisa meio triste, né? E ali, aquela coisa toda, né? E 10 anos depois, foi meu pai. E ele falou assim, olha, juntou eu, o Bruno, meu cunhado, e falou assim, ó, eu não quero aquela tristeza, porque eu vivi bem, viajei o mundo todo, tive tudo que eu queria, comi bem, bebi bem, fui feliz, com vocês principalmente. E a gente, a minha família, graças a Deus, a gente tem uma vida muito boa. Uhum. Boa assim, nunca nos faltou nada, e assim, afetivamente falando. Nem faltou afetivamente. É, Que é o tesouro imaterial, né? isso. Então era um xodó um do outro. Lógico que tinha briga, e tinha brigas homéricas ali, Lógico. italiano e tal, todo mundo grita, fala alto, mas foi engraçado que no velório ele fez a gente prometer, eu, o Bruno, de que ele gostava Bruno, de... seu irmão. Meu cunhado, Seu cunhado. casado com a Carmen. Com a Carmen, sim. Os vinis dele, ele gostava de Burt Bacharach, Sim. Ray Conniff, aquelas coisas bem antigas e tal. Ele falou assim, vocês vão me prometer, eu vou fazer a lista. E a gente respeitou, sabe? Você falou que chamou os filhos e tal, ele também, eu tive esse momento, e ele chamou e falou assim, não quero cafezinho, quero uísque, porque os meus amigos tomam uísque. Então, quem chegou no velório, lá no crematório, lá no... Parque das Flores. No Parque das Flores, até teve gente que falou assim, não pode cremar, tal, nós respeitamos não sei quantas horas, né? 72 horas. Fizemos tudo direitinho, e aí quando foi lá o velório, foi engraçado porque chegava, na família também muito católica, chegou o padre lá para fazer lá, comendar o corpo, não sei como é que fala isso, tudo, e aí tinha música tocando a Branches, tinha música, o uísque sendo servido e tal. E ele fez de uma maneira muito bacana que ali, com aquele corpo ali físico, né, de carne, que já estava, né, tantas e tantas horas já ali, a gente não sentia mais nenhuma afetividade, não tinha mais nenhuma conexão ali. A gente sentia que tinha alguma coisa que já estava em outro... Mais sutil, né? Não presa ao corpo especificamente, mas aos laços que não morrem nunca. Isso não vai acabar nunca. O corpo sim acaba. A gente vai deteriorando, né? E isso que a gente quer trazer para os condomínios, sabe? Às vezes há muita briga, uma disputa por uma garagem. Porque eu colocou o carro um pouquinho mais para a direita, invadiu um pouquinho minha vaga. Daí, em vez da pessoa só, de uma forma educada, dizer, olha, você invadiu minha vaga, tá difícil de eu entrar. Ela já chega de uma maneira agressiva. Depois ela reclama que o outro foi agressivo, que não queria tirar daquela forma, naquele momento, porque ela também não chegou de uma maneira assim. A pessoa não colocou, talvez, por vontade. Ela colocou o carro ali, chegou cansado, colocou de atravessado, né? Então, a gente esquece que a vida é um pouco ação e reação, né? Hoje, você com a vida pública, né, e legislando, né, você é o cara que monta a convenção e regulamento interno, vamos dizer assim, do condomínio, né? É o cara que monta tudo lá, né? O que você já traz hoje de bagagem? Até lembrando, né, rememorando, eu perdi a data daquela gravação, assim, eu tenho, tá no YouTube, quem quiser, depois a gente até fala para buscar lá, mas deve ter aí uns 15 para 20 anos que você me deu aquela oportunidade, que foi muito legal, muito legal. Mas o que você vê hoje da vida do prefeito da cidade, como no lugar do síndico, você como legislador, né? Como é que você faz uma analogia essa com o condomínio? Eu tenho a seguinte impressão, que vem se agravando com o passar do tempo. As pessoas estão muito impacientes, cada vez mais. No trânsito, dentro de casa, no trabalho, na escola. Essa impaciência repercute numa pressa muito grande. Todo mundo dirigindo muito rápido, muito irritado. As relações profissionais vão se tornando muito ruidosas, sabe? Há 3 situações que todo dia todos nós enfrentamos e para as quais precisamos ficar muito atentos.
Quando eu falo de oração, de prece, eu sempre coloco a prece como se fosse uma conexão psíquica, elétrica, uma conexão mental com o alto, onde eu vou me precaver. A prece é um estado de alerta. Atenção, porque pode vir tempestade aí. E se vier, eu tenho que estar com guarda-chuva na mão, ou perto de uma marquise, para me proteger. Sim. Enfim, coisas assim. Dentro de casa, 3 situações. A primeira, dentro de casa. Ao acordar, não colocar o pé no chão antes de acertar suas contas com Deus. Por quê? Vai ter que acordar filho para levar para a escola, vai ter que despertar ao lado de uma pessoa. Se você constituir uma família, vai despertar ao lado de uma pessoa que pode não estar no seu melhor dia. Quando você está em estado de alerta, você evita o atrito ali. Primeira situação. Segunda, entrou no carro para ir para o serviço. De casa até o serviço, pelo menos umas 3 ou 4 ocorrências perigosas de ou acidente, ou atropelamento, ou briga. Outro dia eu saindo de casa, aqui perto do Anel Viário, eu moro aqui perto do estúdio, aqui no Topázio, pertinho do Center Valley. Descendo ali, tinha um cara correndo atrás de outro, 2 correndo atrás de outro, perto do posto de gasolina, rolando no chão, no Anel Viário. Os caras começaram a ter que parar para não atropelar os caras em briga. Falei, opa, primeira ocorrência. Entre minha casa e até meu local de trabalho dá menos de 500 metros, ou quase 600 metros, que é a Câmara Municipal. Até ali, eu enfrentei mais 2 situações, que um carro passou voando pelo lado, né, e a subida toda devagar. Por quê? Porque ali eles protegem com uns cones até as 10 da manhã, para quem desce a Pedro Álvares Cabral, para fluir o trânsito e que os carros que sobem ao anel viário não fiquem parados. Mas tem gente que para porque não sabe para que serve aquele cone. Isso vai deixando irritado o povo atrás, buzinando, gritando, querendo sair do carro, sacudir a pessoa que está lá. No mínimo 3 ou 4 ocorrências perigosas. Aí você chega no trabalho já estressado. A pessoa te diz bom dia, você fala, por quê? Então, olha que situação. Vou fazer uma comparação disso com o condomínio. No meu condomínio, a construtora fechou, colocou um muro dentro da garagem e ficava o apartamento sendo vendido para um carro. Quando nós estávamos lá, a minha esposa olhou pela luz que vinha da saída da água do banheiro. Ela olhou e falou que vinha uma luz ali de dentro. Eu falei, estranho isso, de onde será que vem? E ela começou a olhar. E aí ela chegou e procurou no projeto de engenharia do apartamento que a empresa construtora colocou um muro e deixou 1,5 metro mais para dentro, com terra, tudo, para não gastar dinheiro com um caminhão para tirar a terra e levar embora. É mais fácil colocar o muro. A gente levou para a Assembleia, e por causa dessa vaga, muita gente brigava ali. Não, porque a vaga aqui tinha um monte de vaga fora, tá brigando, tá. A gente descobriu que dava para caber 2 carros. A gente valorizou o apartamento, porque nós contratamos uma empresa, o condomínio contratou, derrubou aquele muro de todos os apartamentos, todos puderam negociar os seus apartamentos com valor maior, porque a vaga de garagem passou a ter 2, e não uma só. Uau! Empurramos para frente. Eis que o povo começou a brigar por causa de 2 vagas na garagem. Uau! Ou seja, onde é que está o problema? Está no ser humano. Sim. Você busca soluções, mas você não agrada a todo mundo. Então, eu tenho que encontrar uma maneira de conviver em sociedade que aceite uma vaga e conviva com ela. E se pintar 2 vagas, que aceite 2 vagas e conviva com ela sem entrar em atrito com ninguém. Por isso que eu gosto de dizer, a guerra de fora, essa que o mundo está cheio, porque nós vivemos no mundo doente, né? A guerra de fora só vai acabar quando nós resolvemos a nossa guerrinha de dentro. Essa guerrinha que me põe para baixo, que me põe com autoestima destruída, que me põe depressivo, que me põe ansioso, que me põe estressado, que me põe briguento com o mundo. Quando eu acabar com essa, quando eu resolver acabar com essa, vai ser a maior contribuição que eu posso dar para o mundo aí fora ficar em paz. Uau. É isso. Cara, você continua sendo incrível, cara. E eu até vou fazer um intervalinho aqui. Tá bom. O Grupo RF é nosso patrocinador, né? Tá aí, ó. E Espada. eu achei bacana, eu fui almoçar. Ó, espada fincada para baixo, tá vendo? É. Quando toda espada fincar no chão, acabou a guerra, cara.
Ah, olha só. Enquanto a espada tá para cima, olha só, você é o Carlos Abrantes meu aqui inimigo. falando. Mas se eu finco a espada no chão, não tem mais guerra. Olha só. Então, e bate o coração. Eu tô arrepiado de novo. Cara, eu já arrepiou umas 5 vezes desde que você chegou aqui. Eu fui almoçar com o dono dessa empresa, mas não sabia que ele era o seu Oscar, o dono. Não me contaram. Tinha vários empreendedores e tal. E aí a gente almoçando e tal, papapá. E eu conversei, caiu de eu estar do lado da pessoa. E eu conversando com ele, batendo um papo e tal. E ao final, fomos pagar a conta, não, já está paga. Quem pagou? O seu Oscar. Eu falei, o seu Oscar, pô, que isso? Até fez uma brincadeira, por que não contou que ia pagar? Eu comeria mais, né? Brincando, mas eu falei, não, o que aconteceu? Eu descobri que era o dono dessa empresa, uma empresa gigante, você viu no início aí, muito no vídeo. É de São Paulo, também está no sul do país e está entrando em São José dos Campos. E qual que é o segredo do sucesso? A humildade, a simpatia. Eu lembro que você falou uma vez, gravou muito, você falou, você é uma simpatia, Marcelo. Meu pai pegou essa frase, Carlos Abrantes, e falou, olha, o Carlos Abrantes falou que você é uma simpatia, e não sei o quê. E isso aí foi a vida toda, né, depois da entrevista. Tá vendo? É o encontro presencial em que sai algo assim espontâneo. E foi no ar, né? Então imagina o que não marcou. Para uma pessoa que te ama, né? Como seu pai. E a família toda depois. Meu pai acabou levando isso. E o que eu quero te mostrar isso. E também a maior de todas, a humildade do empreendedor, do empresário. Então, assim, eu podia ser o dono lá da empresa toda e ser aquele cara arrogante que chegasse, almoçasse e tal. Eu falava, eu sou o dono da RF, tal. Não, chegou com uma humildade que você nem percebia que o cara, você nem daria valor. Esse cara não pode ser o dono de tudo, entendeu? E pagou o almoço de todos ali com toda humildade, não com arrogância, discretamente ali, e nem ficou se gabando. E depois levantou, a segurança dele foi ao lado. Então, queria agradecer aos seus caras aí por estar dando essa oportunidade da gente estar fazendo essa transmissão e trazendo personalidades aqui do Vale do Paraíba, pessoas que eu amo tanto, viu? Que eu te amo pra caramba, cara. Bom, acho querido, que a gente não tem a tempo de simpatia falar. continua recíproca, E é difícil hoje em dia as pessoas dizerem isso, né? E como você falou, a vida é tão curta, eu não sei se amanhã eu vou ter outra oportunidade. E assim, você ganhou, cativou diariamente os nossos corações, né? É isso que você fez, né? E agora continua fazendo. Eu sou que nem piloto de avião, né? Eu não tinha uma chance de explicar como é que foi o acidente. Porque eu morro no acidente. Isso é verdade. Então eu tinha que todo dia reconquistar a confiança, a credibilidade, tudo, com uma conduta adequada. E você dava seriedade que alguns temas não tinha como você não dar, né? Fulano matou ciclano, aquelas coisas todas, mas ao mesmo tempo você tinha aquela leveza de tratar as outras matérias com alegria e trazer aquele aconchego para o nosso coração, né? Então Muitos me falaram isso daí. Eu acho que você soube utilizar a ferramenta que colocaram. Como você falou de uma espada que está para baixo, que eu nunca tinha observado isso, né? Você vê muitos comunicadores hoje que usando veículos aí que não souberam utilizar, não sabem utilizar. Eu estou buscando aqui, de alguma forma, através de um podcast, trazer um pouco de informação diferenciada. Eu não quero mais entrevistar síndico com síndico, aquela coisa, não. Para ficar um mundo meio com nicho, né? Não, eu quero pegar abranger mais. Pessoas conhecidas que têm vida em condomínio e que tragam as experiências delas para aqui, para o programa, que já passou da metade já, né? Já está acabando. Falei que voa, né? Então, obrigado por estar aqui. Agora, voltando para o condomínio, né? Cara, você se tornou para a gente, no meio condominial, mais uma personalidade. Igual você era na televisão. Eu digo você era porque você não tem pretensão de voltar? Para a televisão? Não. Fechou-se um ciclo. Agora estamos abertos a outros, né? Eu tenho podcast, eu participo de entrevistas, tudo. Eu vejo suas lives. Faço tudo isso daí.
para mostrar que existe uma outra linguagem, né? Uma outra forma de fazer. E hoje você tem tecnologia, né? Antigamente a gente tinha uns equipamentos pesados, você tinha que fazer uma transmissão, tinha um link, né? Você tinha que trazer um caminhão. Hoje a tecnologia reduziu tudo isso a um celular, a um ponto de conexão com satélite. Estamos cada vez mais interconectados, essa é que é a grande questão. Que coisa, né? Mas isso também não tem uma desvantagem? Todo mundo quer ser repórter, todo mundo quer ser jornalista e todo mundo acha que é o dono da verdade. Todo mundo não já tem se sente, né? Porque antes você ia fazer uma matéria, tinha aquela questão da fonte, que hoje em dia é a base e o alicerce de tudo. Você vai dar uma notícia, você checa 10 vezes a fonte, não é isso? Você não quer explicar para o nosso... A gente tinha que fazer, uma vez escolhido o tema, a gente ia checar a fonte para ver a informação, a veracidade da informação, e posteriormente a gente dava notícia ouvindo o outro lado da questão. Então toda reportagem séria, equilibrada, tinha que ouvir os dois lados da questão para que a prioridade da opinião ficasse por conta do telespectador. Sim. Aí sim ele tinha um pouco mais de maturidade para poder decidir o que ele pensava a respeito daquilo. Isso. E hoje não, tem as fake news, né? Então a pessoa coloca o povo não tá nem aí para ouvir, para nada. Um vídeo na internet e esse vídeo viraliza e aí as pessoas tomam como verdade aquele vídeo que foi gravado ali de uma forma absurda. Então, na hora que eu vejo essa situação, eu vejo que os princípios da comunicação séria, a comunicação é uma ciência que pressupõe emissão, recepção e a viagem entre o emissor e o receptor. Uau. É nessa viagem que ocorrem os ruídos. Se eu sou um emissor, como hoje muitos influenciadores se consideram, e não checo a veracidade da informação, eu transformo tudo isso aqui numa notícia falsa. E o que tem hoje de notícia falsa sendo veiculada por aí, e daí afeta o outro lado, o lado do receptor. O receptor não amadurecido para saber onde é que anda a verdade, qual o parâmetro para ele interpretar aquilo como verdade, acaba absorvendo absurdos, acaba sustentando pontos de vista que diluem o real conceito de verdade. Hoje não existe mais a verdade. Não existe. Existe a sua verdade. A do Paulo, existe a minha. Por quê? Porque eu quero saber das coisas. Só que agora, diferentemente do meu tempo na televisão, as pessoas assistiam o jornal para verem e assistirem o fato em si, a notícia em si. Hoje, eu escolho o portal que eu quero, porque o portal que eu quero, se tem um ponto aqui, o portal A enxerga por um ângulo, e tem o portal B que enxerga o mesmo fato por outro ângulo, eu estou aqui no meio, eu escolho qual portal que eu desejo. O portal aqui do lado de cá, o portal da direita, o portal da extrema direita, vai enxergar sob o ponto de vista que ele quer. E vai vender essa visão deste fato. O mesmo fato enxergado pelo portal daqui da esquerda, por outro ponto de vista. Então, a verdade será que está sendo atendida? Ou está sendo parcialmente atendida? Então não existe mais aquela verdade neutra. Por quê? Porque esse princípio basilar da ciência da comunicação foi desrespeitado. Nossa, que lindo você dizer isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu procuro tomar cuidado ouvindo todas as partes. A sua verdade, a minha verdade e a verdade. E a verdade que existe real. Agora, pode se resolver isso? Claro que pode, se eu respeitar a sua. O seu direito de enxergar diferente de mim. Não é o que está acontecendo, porque hoje os extremistas chegam e falam assim, não, a verdade que existe é a minha. Se você pensa diferente, você está no inferno. Eu vou te matar, vou te perseguir, vou te destruir, eu vou virar um hater na sua página, eu vou lambuzar a sua página pelo meu lixo mental. Sabe o que eu faço nessa hora? Eu olho quem é, a porcaria que escreveu e bloqueio. Na minha página, ninguém vai chafurdar na lama. Eu tô ali para mandar um recado sério. Mas o Carlos Abranches não tem isso. Até o Carlos Abranches tem isso. Nossa, tem gente que não vai, não aceita, não gosta, mas tudo bem. Democracia ninguém é isso. Tá livre, né? Democracia é isso, é você
se dar o direito do contraditório, de pensar diferente. Agora, ofender, rebaixar, ironizar, eu não admito. Perfeito, Acabou, eu Carlos. corto fora. Agora, quer conversar comigo em alto nível? Lógico, eu quero ouvir seus argumentos. Quem sabe você está melhor que eu? Aí eu Olha, aprendo. Eu aprendi isso com Paulo Freire, o grande educador Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Ele fazia isso nos congressos, ele apresentava a ideia, e o outro lá apresentava a ideia completamente diferente. Na hora do intervalo do café, ele ia lá no cara. Por favor, vem cá, fala para mim, explica como é que você montou essa ideia. E o cara, mas, doutor Paulo, eu sou contrário ao seu pensamento. Sim, mas se você pensa melhor do que eu, quem sabe você me convence? uau. Eu não estou aqui para convencer as pessoas, estou aqui para ser coerente comigo. Mas se o senhor me provar que o senhor tem mais argumentos, por que não mudar de ideia? Qual é o problema de mudar de ideia? Infelizmente, os extremos não pensam assim. Um quer doutrinar o outro. Eu não sou proselitista. Eu não estou aqui para convencer ninguém a pensar como eu na religião, na política, no futebol. Muito embora esteja feliz com o meu time Cruzeiro, que está lá na ponta. Eu ia fazer essa pergunta, Eu sou cruzeirense, sou mineiro, rapaz. Então Que tá legal, bom. que Já foi legal. horrível aí para trás, mas não tem problema. Agora tá A numa gente fase. aprende com o passado, planeja o presente para poder conquistar o futuro. Mas, ó, Branches, tá acabando, a gente vai correr aqui. Tá bom. Existe, você vê uma analogia, hoje você consegue fazer uma analogia com o condomínio e a sua atividade pública nessa questão? Do síndico ser o prefeito, você a seu advogado que faz a lei. Essa analogia eu já fiz. Essa analogia eu já fiz espontaneamente dentro do meu local de vida, né? Mas por que eu acho importante pensar nisso? Porque o condomínio é um espaço de relacionamento social. Hoje, você já deixou claro hoje aqui que o maior desafio não é nem tudo isso. Porque nós conversamos há 10 anos atrás que você perguntou para mim, condomínio tem muita regra. Eu falei, e é o que eu mais gosto, porque eu te perguntei, você viveria num lugar onde não tem regra nenhuma? Porque o melhor de tudo são as regras. O problema é só que as pessoas não cumprem as regras. E hoje você está fazendo a regra da cidade onde eu moro. Uma lei para todo mundo poder cumprir. E as pessoas não vêm cumprindo e vêm reclamando. Essa analogia que eu queria fazer, entende o que eu estou querendo dizer? Você, como legislador do município e uma cidade de grande expressão nacional, que é São José dos Campos, né? E você é o 10º lugar, aí, como você falou, de ter quase 400 vereadores. Foram 363. Você está no top 10, né? E você fazer uma lei para o município. Primeira vez eleito. Olha Primeira só. vez que eu tentei. De cara. Que bom, Isso aí. Mas olha que coisa interessante. Uma vez uma moradora do nosso condomínio lá não pagou o condomínio. Aí foi alertada que era preciso tudo. Ela passou 9 meses sem pagar. O condomínio teve que processá-la. E ela dizia que ela não ia sair de jeito nenhum daquilo lá, porque ela que mandava no lugar dela, que não sei o que, não sei o quê. Ela virava a câmera contra o lugar onde ela levava pessoas para o churrasco, aquela coisa lá no condomínio. Ela virava a câmera porque ela disse que ninguém ia puni-la. Ela não cumpria uma lei, uma regra do condomínio, que está lá previsto no estatuto, previsto no regimento interno. Perfeito. Nada. Da mesma maneira que há pessoas que não cumprem as regras do estatuto de uma cidade, que são as leis, né? Que regem a relação entre as pessoas. Que passam em cima dos cones, né? Não está nem aí. E mais, essa pessoa saiu de lá. Por lei, ela teve que sair do condomínio. Então, há pessoas que são excluídas da convivência social porque não sabem cumprir regras, não sabem cumprir normas. Nós precisamos das regras. Agora, as regras têm que ser inteligentes. As regras têm que atender exatamente à necessidade das pessoas. Tem lei que não pega, cara. Tem lei que é feita, mas ninguém cumpre, porque nem a pessoa esquece no dia seguinte que foi proposta. Não está nem aí, sabe? Deu tempo, sabe, de você já aprovar alguma coisa aqui? Já, várias coisas já. Dá um exemplo. Um exemplo. Eu propus... Nós temos uma cidade que já foi uma das mais arborizadas do Brasil. Hoje não está nem entre as 25 primeiras, nem entre as 50 primeiras. Eu sou um daqueles apoiadores. Eu tenho uma árvore que eu apoio. Me deram um QR Code, alguma coisa lá que eu pago para aquela árvore. Para proteger a árvore. Pois é. Por quê? Porque arrancaram de maneira inadequada.
esvaziaram a cidade de uma cobertura arbórea que ajuda no quê? No enxugamento da água da chuva, que ajuda no refrescamento da cidade por No causa de ar, né? temperaturas elevadas demais, É, na renovação do ar. é isso. Enfim, arrancaram muita coisa. O que eu propus? Eu propus uma vaga verde, que é uma proposta que já está em vigor em várias cidades avançadas do primeiro mundo. Poxa, isso Sydney, na sensacional. Austrália, tem. Algumas cidades da Europa têm. Por quê? O que é isso? Pensa nas vagas de estacionamento do carro. A cada 3 vagas, planta-se uma árvore de médio porte para liberar a calçada, que fica toda quebrada por causa da raiz que sobe. Né? Eu vou para o asfalto, coloco ali uma árvore, aumento a cobertura, trago de novo a arborização da cidade, e a cada 3 vagas, uma fica dedicada à árvore. Puta, ó, Então, sexta cara, vez aqui, ó. Que lindo, fazendo cara. isso, Que a gente lindo. traz de volta no meio dessa loucura progressista da cidade tecnológica. Eu não posso desprezar a natureza. Eu tenho que preservar a capacidade que a minha cidade tem, que a nossa cidade tem, de uma convivência harmônica com o meio ambiente. Essa foi a proposta aprovada por unanimidade. Que lindo, parabéns. No dia seguinte, parabéns. vários moradores, assim, alguns moradores, vários apoiaram. Que loucura, que ideia genial, tudo. Aí eu mostrei as fotos de Sydney, Melbourne, mostrei as fotos de uma cidade da Inglaterra que tem isso e funciona. Coisa de primeiro mundo, funciona. E teve um lá que colocou assim, que ideia burra. Como é que você faz uma coisa dessa? É o contraditório. Isso é coisa de vereador que não tem o que pensar, o que fazer. Eu falei, talvez os 21 vereadores pensem diferente de você, porque a aprovação foi unânime. Você tem o direito de pensar, mas a pessoa começou a me ofender. Aí foi que eu cortei, porque isso eu não admito na minha página. Mas a ideia está aí. Essa foi uma das ideias, temos outras. Por quê? Qual que é a grande preocupação? Estamos todos convivendo, ano após ano, com eventos climáticos extremos. Ou calor intenso acima de 40 graus, ou chuvas extremas que inundam tudo, situações caóticas nos reservatórios de água, situações complicadas de deslizamento de terra, provocados por eventos climáticos extremos, frios cruéis. Eu nunca tinha visto São José chegou a 0 grau tempos atrás, há 2 invernos. Eu olho e falo, puxa vida, eu achei que eu nunca ia passar por isso numa cidade com clima temperado como é São José dos Campos. Né? Não estamos na Serra, não estamos numa condição como Campos do Jordão, por exemplo. Então, amadurecer o conceito de cidade resiliente é fundamental. Os meus projetos têm levado para isso. Eu criei uma frente parlamentar de proteção e preservação do Rio Paraíba. Uau. E tenho feito trabalhos, alguns colegas se aproximaram, se vincularam a essa frente para ajudar a proteger, e a gente está fazendo trabalhos, levando gente da Sabesp, da CETESB, para falar sobre o despejo de esgoto sanitário nas águas do rio, qual é o processo das empresas que se utilizam das águas do rio para, uma vez utilizada, devolver a água limpa, purificada. Vou lá visitar se tem filtro purificador. Essas coisas assim, a cidade precisa saber disso. Sim. Nós estamos cuidando do rio, que dá nome ao vale. E se eu te contar que a gente tem uma propriedade em Santa Branca, ficou com a Carmen, agora é dos meus pais. A gente nada no rio, a gente toma água, assim, a gente anda rema com os caiaques. Olha e tudo. Só, que bacana. E a gente vê o fundo do Rio Paraíba. Oi, ali perto da represa, né? Ali não fica a gente tá 2 quilômetros certinho do paredão. A gente vai de caiaque, aí tem uma barreira que você não pode chegar, porque daí tem o paredão lá, é uma área protegida. Inclusive tem caras armados ali e tudo mais. É importante levar as pessoas ali para verem, porque depois dali, quando passa a ponte, já tem uma fábrica, foi a primeira que começa a soltar detritos e as coisas todas. Incrível, né? E eu aproveito também um projeto que autoriza a prefeitura a estabelecer uma política municipal de combate à alienação parental. Porque uma das bandeiras do meu mandato é a saúde mental. Eu sou psicanalista, eu tenho um consultório, eu atendo as pessoas que sofrem. Estou lá para oferecer uma escuta ativa para que as pessoas possam ter onde se reorganizarem por dentro. Que lindo. E a alienação, mais um valor seu. E a alienação parental
é aquela confusão dentro de casa em que um cônjuge utiliza um filho ou uma filha para falar mal do outro, para desqualificar o outro. Ora, o que é um projeto desse? Eu não tenho como entrar dentro das casas das pessoas para não briga, não usa seus filhos para ofender o outro, mas eu posso entrar numa escola. Eu posso levar um terapeuta de família para fazer uma palestra numa comunidade. Eu posso levar um promotor da vara da infância e juventude para chamar os jovens para prestar atenção no que está acontecendo dentro da qualidade da relação com seus pais. Aí, quando volta para casa e vem a vontade de atritar, ele vai lembrar de alguma coisa. Por isso que essa é uma proposta preventiva. O meu mandato é preventivo. Não é só de arrumar o meio-fio que está estragado lá na comunidade X da Zona Norte. Eu não estou aqui só para isso. Estou aqui para atender a dor imediata, mas também pensando na São José de daqui a 30 anos. Que eu quero essas crianças de hoje, daqui a 30 anos, são as crianças que vão dirigir economicamente a nossa cidade. Se elas estiverem desequilibradas, como é que vai ficar a nossa cidade? Então nós temos que cuidar agora, semear agora, para que a colheita de daqui a 20 anos, 30 anos, seja de famílias mais equilibradas, mais sensatas. Então os meus projetos estão caminhando por aí. Olha, como é que você vê essa questão política no mundo? Porque uma coisa rápida, eu tenho esclerose múltipla há 20 anos. Eu trato, eu dou umas mancadas agora, que eu estou 6 meses sem tomar o medicamento, mas aí eu começo a ficar ruim, eu vou lá e tomo, né? E aí eu volto a andar de bike, tenho uma vida normal. Mas eu descobri ontem, foi no Jornal Nacional, foi dado que o Trump parou com os investimentos com uma dessas grandes universidades. Eu não sei se é... agora fugiu o nome. Tem Harvard, Stanford... Acho que foi Harvard. Várias, as maiores, né? Então ele cessou, e tinha um grupo lá que dizendo que em 4 anos já daria a cura para a esclerose múltipla, o Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica, que essa aí é terrível. E ele suspendeu aqueles joguinhos dele lá que ele anda fazendo, né? Mundialmente, inclusive essa questão das guerras que ainda suscitam, dá um medo de uma terceira guerra mundial. Como é que é a visão do político, Carlos Abrantes? Lamentável. É lamentável ver que o país mais poderoso do mundo, com cerca de 4.500 ogivas nucleares prontas para serem disparadas rumo aos seus inimigos, está nas mãos de uma pessoa absolutamente ignorante do processo histórico. Absolutamente despreparada. Uma pessoa que eu nunca vi. Eu te digo que eu chorei muito ontem. Eu chorei muito demais. Eu nunca vi uma pessoa... 4 aninhos para cura, o cara para a pesquisa? Eu nunca vi uma pessoa tão indiferente a tudo que ocorre ao seu mundo, ao seu redor. Porque tudo gira em torno dele. Uma vez, numa entrevista, perguntaram a ele qual seria o melhor restaurante dos Estados Unidos. Ele falou assim, o meu restaurante Trump. Ah, sim, e que fica no meu prédio, o Trump Tower, em Nova York. Qual que é o melhor aeroporto do mundo? Assim? O meu, eu nunca pousei no aeroporto, eu pouso no meu. Qual que é o melhor resort do mundo? O meu, que fica em Miami Beach, Palm Beach. Isso é uma doença, não é? Não, chama-se egocentrismo, chama-se megalomania. É uma pessoa que não pensa no outro. Tudo gira em torno de money. Money é a palavra que mais sai da boca dele. Então, quando eu vejo que esse homem que hoje ganhou a prerrogativa de dirigir um país eleito pela maioria da sua população, a população é conivente com isso. Se o mundo entrar numa guerra nuclear, a população americana é coautora, é cúmplice. Então, uma pessoa que faz esse tipo de coisa para uma doença que já vem machucando tantos seres humanos, tantas famílias, há tantas gerações, é um crime de lesa humanidade. Porque se é um país que tem um recurso, ele pode pesquisar algo que vai ser bom para o mundo. Né? Lembrem-se que já foi um brasileiro fez a vacina com uma gotinha para evitar paralisia infantil, que é adotada no mundo inteiro. E resolveu, né, cara? Uma gota de graça. O Zé Gotinha, lembra? Então, quando você faz uma coisa dessa,
você vê que do outro lado existem monstros da insensibilidade, poderosos, mas sem consciência da realidade humana, da realidade espiritual, não tem a menor consciência. Essas pessoas vão pagar caro. Vão pagar caro onde? Num tribunal diferente do tribunal dos homens. Porque ele chuta para lá o tribunal de Haia, chuta para lá, mas o tribunal divino superior, desse ele não vai escapar. E vai ser terrível a hora que ficar cara a cara com suas próprias obras. Uau! Cara, se meu pai estivesse aqui, ó, eu ia falar, pai, onde o senhor estiver, eu sei onde é que o senhor esteja. Esse homem é uma simpatia. Aí, tá vendo? Ó, qual é o nome do seu pai? Ernesto. Ernesto, seu Ernesto. O senhor não foi. Nós não aqui vamos ousar transferir os verbos apenas por causa da sua morte, do fechamento do seu ciclo nesta existência. O senhor não foi, o senhor é, porque o corpo ficou, mas o ser continua aí amando esse moço que está aqui, amando a sua filha, a Carmen, que eu conheço, mando um beijo para Carmen, né? Temos a certeza disso, e é por isso que nos move na política, na vida social, na vida profissional, na vida íntima, familiar. É isso. Ô, Carlos, a gente vai colocar o seu canal do Instagram. Já está no ar? Tá na tela. Já está na tela lá. Pessoal, que ainda não segue, tá perdendo, viu? Se você que está assistindo a gente aqui não segue, tá perdendo os vídeos maravilhosos. Inclusive, tá coincidindo. Você que está aqui hoje, quem está assistindo ao vivo, assiste meia hora aqui, meia hora lá, ele vai ter uma live hoje ainda. Hoje tem uma live, live. Sabe por quê, gente? Corre lá, volta aqui. Nós precisamos falar sobre a questão da saúde mental. Eu vou levar logo mais, né? Estou com o João Paulo Kotzen, que é um psicanalista. Ele trabalha com adolescentes. E nós estamos chorando hoje, aqui, cara. Querido, veja que coisa. Nós estamos falando da vida superior aqui, né? De alegria, de otimismo, de esperança. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Hoje? Hoje. O mundo inteiro Caraca. está refletindo sobre isso. Infelizmente, todos os dias nós temos notícias de jovens, sobretudo, ousando sair da vida por caminhos não previstos, né? Então nós temos que mandar um olhar, nosso coração, nossa intuição, nossa entrega para esses jovens. Prestar atenção, procura alguém que pode conversar com você. Eu estou aqui à disposição para conversar. Pode ligar no meu gabinete, vamos conversar. Se você estiver em crise, nem eu, o CVV, Centro de Valorização da Vida, tem canais profundos de conversa em que você pode desabafar antes de tomar um ato mais extremo. Faça isso, eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar mais à frente e você vai me agradecer. E posso dar meu testemunho? Eu participo, eu sou geração CAPS. Você já ouviu falar do CAPS, né? Da prefeitura? Sim. Que está junto com o CVV. E lá tem os psicólogos, tem o pessoal em grupo, que conversa em grupo. Inclusive, participei de grupos de pessoas que tentaram tirar a vida. E foi muito valioso para eu estar assistindo aquilo ali. Claro. Sabe? No começo eu falei assim, nossa, negócio em grupo, que coisa chata. E no fim a coisa é mais valiosa do que você imagina. E hoje eu tenho a sorte de estar participando com uma psicóloga individual, né? Tem psiquiatras, tem todos... Isso tudo pela Prefeitura de São José dos Campos, gratuito. E sabe o que faz você buscar isso? Coragem e humildade. É preciso ter humildade para reconhecer. Eu preciso de ajuda. E eu posso buscar essa ajuda. E quem sabe quem vai estar ganhando? Você. Vá aos canais de auxílio, procure a prefeitura, vá no CVV, ele vai te dar todas as dicas, eu tenho certeza disso. Eu já ajudei o CVV em alguns eventos, algumas palestras, no sentido de preparar os voluntários para atender. São 2 horas por semana que o voluntário passa lá, ouvindo apenas. Ouvindo apenas. Então é nesse sentido que eu me despeço aqui deste programa, de você, com o carinho da certeza de que vale a pena tentar algo melhor. Vale a pena tentar uma solução que não machuque o seu corpo. Não se fira, não se ofenda, não se machuque.
Tem coisas muito importantes para você fazer nessa jornada da vida e pode ter certeza que Deus está por trás de tudo e está pela frente também. Pode ter certeza que se o momento está difícil hoje, amanhã, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Às vezes 1 minuto muda tudo. E a gente tem que ser o porta-voz dessa esperança. E é nesse sentido que eu quero cumprir meu propósito de vida. É por isso que eu estou aqui conversando com você, essa simpatia, conversando aqui ao lado do Paulo também, que está oculto aqui Paulo Capelete. no nosso cenário, no estúdio. Agradecido demais por você que nos acompanha. Fique no meu canal também, eu tenho esse bate-papo seríssimo com o João Paulo Kotzent, falando sobre esperança, falando sobre vamos mudar o clima dentro de casa, o aroma mental, espiritual dentro de casa. Vamos levar um pouco de esperança através do nosso diálogo? Vamos. Pronto. É isso. Essa é a jornada. É isso. E aqui a gente encerra com essas palavras extraordinárias, não são nem maravilhosas, extraordinárias do Carlos Abranches, que eu sou fã. Eu achei que eu nem consegui terminar esse programa de tão fã que eu sou dele, que eu estou tão nervoso aqui. Mas eu quero dar meu testemunho aqui. O não você já tem. Como ele falou, da questão da coragem de procurar uma ajuda psicológica, humildade, para reconhecer que precisa. Eu tive essa coragem de procurá-lo, dizer assim, olha, ele seria o cara ideal para que a gente pudesse convidar para entrevistar lá no nosso podcast. E nesse dia tão importante de prevenção. E eu não sabia. E aí eu já tinha que eu fiz coragem, falei assim, vou tentar. E ele está aqui sentado. Você foi inspirado, rapaz, pelo seu pai e por outros a que nos encontrássemos hoje. Obrigado, tá Carlos Abranches. Tá Se você gostou, compartilhe. Tenho certeza absoluta que tem uma pessoa esperando você compartilhar para ouvir tudo que o Carlos disse, esse bate-papo incrível. E toda quarta-feira a gente continua aqui das 19 às 20 horas. Conto com a sua presença. Muito obrigado. E eu tô no Carlos Abranches Oficial, viu? Pode me seguir, a gente vai fazer isso aí, rodar o mundo para mostrar que vale a pena a gente trabalhar para ser feliz.